Olá, muito boa noite para todo mundo. Bandeando os mourões da cerca, porque não há quem não se perca numa escuridão assim. A comitiva do Terra Viva DBO na TV varou o Chapadão até a Ribeira para trazer ao povo desse sertão as notícias dali da boiadeira. E embarcando já na nossa jardineira novidadeira, a gente anuncia a apresentação da prosa brideira do dia. O Ministério da Agricultura confirmou na última sexta-feira que a China vai mandar para cá uma comitiva de técnicos e veterinários para uma viagem inspecionadeira, na intenção de autorizar novos frigoríficos brasileiros a exportar carne bovina e suína para o seu imenso mercado. Conforme o comunicado oficial divulgado na praça, os fiscais do Serviço Sanitário lá do Gigante Oriental vão correr chão no sertão entre os dias 4 e 15 de dezembro. No roteiro estabelecido, foram incluídos 15 estabelecimentos que tinham pedido a sua entrada na lista, além de 3 outros que já vendem para eles regularmente e vão ser revisitados. Logicamente que aumentar a quantidade de unidades habilitadas para embarcar o produto é uma notícia excelente, né? Mas antes de comprar rojão para fazer comemoração, o caso merece da gente um instantezinho só de reflexão. A primeira questão é que isso não quer dizer necessariamente que a China esteja planejando aumentar substanciosamente as suas compras de carne bovina brasileira. Como, aliás, até já foi falado pelos analistas do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, na sua mais recente pesquisa a respeito do rumo que deve ser tomado pelo mercado internacional no ano que vem. De acordo com o relatório produzido pelos especialistas norte-americanos, no 2024, o governo chinês deve autorizar a importação de 3 milhões e 500 mil toneladas do produto, ou 100 mil toneladas a menos do que no 2023, que está no seu trecho derradeiro. Repare também, o companheiro boiadeiro, que a China foi o destino de 53,1% do volume total de carne bovina exportado pelo Brasil no ano passado. Já agora, no ano presente, a participação chinesa deve encurtar para 49%, o que, de qualquer maneira, não diminui a importância deles para o nosso setor exportador, né? Mas outra questão de extraordinária relevância é o valor que o comprador chinês está pagando pela carne brasileira. Segundo a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, no ano de 2022, o preço médio foi de 6.620 dólares por tonelada, enquanto nos 10 meses já vencidos, no 23, a cotação caiu para 4.800 dólares. Pois então, um amigo pecuarista nem precisa ser doutor especialista em questões matemáticas e em relações diplomáticas para ver que, na verdade, o que a China está querendo fazer, aumentando a quantidade de frigoríficos fornecedores, é reforçar sua posição na negociação para poder continuar manobrando e derrubando a cotação, né? No serviço cotidiano com mestiço, a gente vai levando a lida no eito, assim, do nosso jeito, mas quando alguma questão de mais difícil compreensão ameaça empatar a vida e não deixar o carretão seguir em frente, o certo é consultar logo um especialista. E se por acaso a precisão for a respeito de como produzir na propriedade comida de qualidade para o trato e para a mantença do gado, a sugestão é de prestar atenção na nossa sessão sobre pastagens, que está na responsabilidade do engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor do Portal DBO e colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto que foi apartado para ser tratado no programa de hoje é a importância de fazer uma ronda inspecionadeira nos coxos de sal mineral espalhados pela propriedade para não arriscar de deixar o produto perder a qualidade. Confira. Olá, amigos. Wagner Pires, de olho no campo, de olho no coxo. Ó, esse aqui é um coxo móvel, bacana pra caramba. Todo de madeira, tá? É caro. Mas aí o que acontece? Aqui ele tem um reservatório de sal e aqui dentro também tem. E o vaqueiro traz o coxo, traz o sal, coloca, enche aqui de sal e vai embora e não vem no dia seguinte olhar. O vaqueiro tem que chegar aqui, ó, tem que vir, mexer, distribuir, ó. Todo dia tem que ter. Aqui dentro
Ó, olha só a quantidade, ó. Ó, joga pra lá, joga pra cá, ó. Ó, olha aí. E ele não faz isso. Então, gente, o vaqueiro tem que olhar o coxo todos os dias. Necessariamente, ele não precisa colocar, porque ele pode encher isso aqui até a boca. Mas qual é o problema de vir aqui com um pauzinho e fazer isso aqui, ó, olha aí, tá? Então, pecuarista, vamos cobrar isso do seu funcionário. O seu funcionário, ele é responsável pela nutrição do gado. Tem que colocar o sal, mas tem que passar e dar uma mexida aqui. O sal é um produto nobre hoje. Aqui tem minerais, o animal precisa lamber na quantidade certa, senão não vale a pena. Tem que explicar. As empresas precisam treinar e precisam formar vaqueiros de qualidade para o pecuarista. Ah, mas se eu capacitar o meu vaqueiro, ele vai querer aumento. Moço, o vaqueiro mais caro faz as coisas erradas e faz você ter prejuízo. Vamos mudar essa forma de pensar e vamos capacitar o homem do campo. A gente precisa capacitar a mão de obra para a gente ter mais lucro. Ok? Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. E estando a boiada chegada nesta encruzilhada, a gente vai fazer agora a primeira parada que tinha sido combinada, mas aqui a comitiva não demora e é já que a gente vai voltar a marchar na estrada boiadeira. O tempo sempre teve como seu procedimento costumeiro apostar a corrida com o cavalo rei dos parelheiros para deixar comprovado qual dos dois é o mais ligeiro, né? Mas agora ele andou exagerando e o resultado é que os companheiros e companheiras fazendeiros brasileiros estão até abismados porque muita gente nem deu fé e o ano já está chegado nos seus dias derradeiros. Pois então a hora agora é apropriada para gastar prazo de prosa e pensamento na intenção de adquirir maior entendimento a respeito do rumo que o carretão deve tomar no eito. E foi justamente esta a serventia do encontro dos analistas, realizado pela Scott Consultoria na sexta-feira passada, dia 17, na cidade de São Paulo. E para repassar aqui o que foi conversado lá, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Alcides Torres, o Scott, inventor, criador e promotor deste grande evento do nosso setor agropecuário, que vai participar da função, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, seu Scott. Como sempre, é uma grande satisfação ter a sua presença aqui no nosso arranchamento eletrônico internetico. Seja muito bem-vindo e parabéns pela excelente qualidade dessa edição do Encontro dos Analistas, viu? Tá excelente, tá muito bom. Ô, Sidney, muito obrigado. A recíproca é verdadeira, é sempre bom estar aqui com vocês e agradeço aí a sua presença lá no nosso evento, viu? A sua e a de todos os que lá estiveram. Para mim, a alegria e para aprender mais um pouquinho, né, Scott? A gente está sempre aprendendo e é preciso ouvir quem sabe, né? Ô, Scott, agora, para quem não participou, né, qual que é o propósito do Encontro dos Analistas e como é que ele funciona? Olha, esse evento já é antigo, né? Já faz parte do calendário da pecuária brasileira e ele é feito no final do ano para a gente imaginar o que vai acontecer o ano que vem. Então, a gente leva lá, tem gente de toda a cadeia produtiva, inclusive gente de fora dessa área de ação econômica, e a gente tece cenários do que deve acontecer com a economia brasileira, com a economia global, e, é claro, a gente fala do mercado de carne bovina, de frango, de suíno, ou seja, de todas as proteínas que compõem a dieta do brasileiro. É um encontro onde a gente reúne informações para planejar o ano seguinte, que é 2024. Ô, Scott, pensando então aí no geral de toda a economia brasileira, né? Qual foi a principal conclusão dos analistas a respeito do 2023 que está perto de ser arrematado, hein? Bom, 2023 foi medonho, né? Acho que para quase todos os setores, poucas vendas, poucos investimentos. A gente está no ápice do ciclo de baixa de preço, né? Primeiro ano. Então, a gente está saindo disso. Essa é a boa notícia. Estamos saindo de um ano ruim.
E do ponto de vista de mercado internacional, porque o Brasil exporta carne de frango, carne de suíno, carne de boi, soja, milho, etc., parece que o risco de recessão global foi afastado. Então, a gente tem... E o mercado de boi deve trabalhar o ano que vem num ambiente menos hostil, digamos assim. Agora, em relação especificamente à agropecuária brasileira, né, Scott? O que foi que os analistas acharam do 2023, hein? Olha, aí você tem dois pontos de vista, né? As exportações foram muito boas, o Brasil exportou volumes significativos. Hoje o Brasil é protagonista, né, nessa área. A gente nós somos protagonistas na soja, no milho, agora com a China comprando milho brasileiro, na carne bovina, na carne de frango. Então, quer dizer, do ponto de vista de exportação foi muito bom, mas os preços do mercado interno para o produtor não foram lá essas coisas, tá? Então, sob esse ponto de vista, a gente teve até uma retração nos investimentos. E a expectativa para o ano que vem é que a gente tenha um mercado, na pior das hipóteses, do nível de exportação igual a esse ano, e na produção a gente deve ter preços melhores, mas os custos um pouquinho maiores, justamente porque o preço do milho deve reagir o ano que vem. Ô Scott, né, eu estava lá no auditório, né, e eu vi que a parte que chamou mais a atenção dos pecuaristas presentes lá foi justamente a das previsões para o ano entrante, né? Que é que foi falado a respeito da mudança do ciclo pecuário no Brasil? Bom, nós ainda vamos viver o ano que vem no ciclo de baixa, mas a coisa não deve ser tão medonha como foi em 2023, tá? A gente deve ter preços mais resistentes, preços mais firmes, com possibilidade de alta aí ao longo do ano, principalmente no final de 2024. E aí já em 2025 a gente já começa a ter os sinais do ciclo de alta com recuperação de preço. Ô Scott, então pelo que você está falando aí, né, e somando isso também com a opinião do povo que participou lá do encontro, não dá para a gente esperar um aumento mais substancioso no valor da arroba já no ano que vem, né? Vai depender da sua referência, né? Se a gente estiver falando do pior momento desse ano, que foi agosto, aí, com a arroba 190, a gente tem um aumento substancioso, como você está falando. Agora, se eu estiver pensando nos 340 que a gente teve lá em 2021, 2022, aí não. A gente deve ter preços oscilando entre 240 e 250, mas falar de preço é perigoso. E, aliás, todas essas previsões valem para hoje, porque o mercado é muito volátil, né, Sidney? E a gente sempre erra, né, Scott? Agora, ô Scott, um assunto muito importante que entrou na discussão foi a situação do clima, né? O pecuarista brasileiro deve ficar com medo dos efeitos do El Niño ao longo do 2024? Olha, o clima é preocupante, sim. A gente está tendo uma seca fenomenal aí no Brasil Central. A gente atrasou o plantio de soja. Aquela soja que foi plantada está sofrendo com a seca, com a falta de chuva, com o calor, né, com as altas temperaturas. Então, a gente vai ter um estreitamento aí na janela de plantio de milho e provavelmente a gente tem até um aumento do plantio de soja em função disso. Com relação às pastagens, é a mesma coisa, não é? Também sofreu com a seca e, em função disso, a gente deve ter vamos dizer assim, um adiamento da safra, tá? E isso deve, inclusive, sustentar os preços. Ô Scott, como é que deve ser o comportamento do consumo de carne aqui no nosso mercado caseiro no ano que vem? A nossa expectativa com relação ao consumo de carne é de aumento de consumo, porque o preço da carne para o consumidor caiu menos do que a gente esperava, mas caiu, e a gente deve ter um aumento, aí a gente estima um aumento entre 2% e 3% no consumo de carne. Se a gente fizer a conta, calculando a disponibilidade interna de carne, a gente estava aí com um consumo de carne entre 25 e 28 quilos de carne, e hoje a gente está com um número perto de 35, 36 quilos. Já melhorou. Agora, e a China, hein, Scott? O que a gente pode esperar lá do gigante do Oriente Distante em 2024? Olha, eu acho que a China deve continuar comprando grandes volumes de carne do Brasil. É claro que, assim como a cotação da arroba caiu,
O preço da carne no mercado internacional também sofreu uma queda em torno de 20% a 25%, e esse deve ser o cenário em 2024. Mas a China deve continuar, assim, sendo um grande parceiro do Brasil, tanto para consumir a carne bovina brasileira, como milho, soja, farelo e essas coisas todas. Essa fome da China em relação ao nosso milho não pode provocar aí mais uma puxada no custo geral aí da pecuária brasileira? O preço deve subir, porque a gente tem hoje, além da China comprando, você tem as usinas de etanol de milho, mas em compensação você tem também a produção de DDG que vai para consumo de gado, mas sim, a expectativa nossa é de preços mais altos para o milho. Tanto é que o bordão para esse ano é, se você é comprador de milho, quando o preço do milho cair, compre, porque a tendência é de alta. Muito bom. Gente, evidentemente que vai continuar acompanhando, contamos sempre aí com a parceria de vocês para ajudar a gente aí entendendo o mercado. Scott, muito obrigado pela participação, obrigado pelo evento que você ofereceu para a gente. Grande abraço, dá um abraço para toda a turma aí, até a próxima. Muito obrigado, Sidney, obrigado lá pela presença de vocês. Bons negócios a todos, boa saúde e até breve. Até. Com mais de meio caminho andado e o gado demonstrando que já está cansado, a gente faz agora a nossa parada derradeira aqui nesta ribeira, que por nós já é bem conhecida, para voltar a marchar logo em seguida, quando então a conversação vai ser sobre o caso passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com o mês de novembro já indo para o seu trecho derradeiro, agora já não demora para o trabalhador brasileiro começar a receber o pagamento do 13º salário. E com a previsão de aumento no consumo aqui no nosso próprio terreiro, o mercado pecuário já está mudando de rumo. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Sendo a venda do gado engordado o momento mais delicado do trabalho feito no eito durante o ano inteiro, a gente convida agora os companheiros e companheiras fazendeiros a estudar com atenção a movimentação acontecida com o boi gordo no mercado e qual foi a variação da sua cotação. Chamando a atenção dos bois da guia para não deixar de puxar e avisando os do coice para aguentar o tranco e não deixar o carretão recuar no barranco, o mercado pecuário brasileiro, ajudado pelo avançamento do calendário, volteou as pedras que estavam no caminho e embicou outra vez na subida do estradão. A parte principal da explicação para esta situação atual é que, com o mês de novembro entrando já no seu trecho derradeiro, está todo mundo sabendo que agora já não demora mais quase nada para sair o pagamento da primeira parcela do 13º ordenado do trabalhador assalariado. Juntando isso com os outros dinheiros que normalmente as empresas pagam aos seus funcionários no final do ano e mais a contratação de empregados temporários, nos próximos dias vai ter um volume maior de recursos circulando na praça para engraxar as engrenagens da economia, né? Aí, conhecendo bem o comportamento costumeiro do consumidor brasileiro, o companheiro pecuarista nem precisa ser especialista nas artes da adivinhação para saber que o resultado lógico e esperado desta conjuminação vai ser um crescimento do movimento no balcão do açougue. Pois esta previsão já fez o comprador de boiada tomar atento da situação e mudar o seu procedimento. Isso porque da semana passada para cá a programação de serviço ficou praticamente parada, justamente agora que a precisão de gado terminado do patrão vai voltar a aumentar. Ao mesmo tempo, depois de 2 feriados com pouca distância entre um e outro, o estoque de mercadoria que a indústria tinha na Câmara Fria já não está mais tão folgado e já está carecendo de reposição. E o sujeito, então, vai ter de cair no eito para ver se arruma jeito de encher pelo menos um caminhão. A questão é que, como é do conhecimento geral, não está tendo enchente de boiada engordada em lugar nenhum no Brasil. E a oferta só não está mais apertada por causa da chegada ao mercado dos lotes da segunda rodada do confinamento. Pois então, o caso que está sendo passado é que, ainda numa toada bem compassada, né, o vento está mudando de lado e a nossa praça boiadeira já não está mais padecendo de febre paradeira. De qualquer maneira, ninguém deve esperar uma disparada da cotação. E o melhor conselho é esperar abaixar a poeira antes de abrir uma nova negociação.
Passando o traço e fechando a conta, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões consultadas regularmente no Brasil inteiro. E repare bem o amigo boiadeiro que em todas estas praças a arroba subiu. A lista destas arribadas foi ponteada pelo sudeste da Rondônia, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 213 e a vaca para R$ 196, para pagamento a prazo, mas ainda para descontar o fundo rural. No norte do Tocantins, a fêmea aumentou sozinha para R$ 205. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o macho melhorou para R$ 220. No norte do estado, a vaca foi promovida para R$ 205. Em Goiânia, a capital do Goiás, a fêmea já não sai mais por menos do que R$ 225. No sudoeste de Mato Grosso, o comprador já está aceitando pagar pelo boi, sem reclamar, R$ 208. E no oeste do Rio Grande do Sul, o macho reagiu e avançou para R$ 7,30 o quilo vivo, o que corresponderia a R$ 219 se o negócio fosse por arrobas. Naqueles tempos de antigamente, na nossa família, minha mãe, que criou a filharada praticamente sozinha, era o elo mais forte da corrente. Na lembrança que eu tenho de quando a gente era criança, ela sempre falava comigo e com meus irmãos muito carinhosamente, mesmo quando mostrava a varinha de marmelo pendurada do lado da porta da cozinha, explicando que aquela ali era a informação que faltava e a orientação carecida para aperfeiçoar a nossa lida em caso de precisão. Esta prosinha rimada que acabou de ser recitada foi escrita por mim mesmo em algum momento destes tantos anos da minha vida que eu passei na lida de correr chão por esta imensidão do sertão, escutando, vendo, aprendendo um pouco do que é a verdadeira cultura brasileira. O resultado deste aprendizado está publicado nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. E se o amigo ou a amiga que estão aí na frente da televisão quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou já completar a coleção, podem ligar diretamente para mim no telefone 11 98224 1807. Repetindo, 11 98224 1807. Ou mandar uma mensagem eletrônica para sidneymastico@uol.com.br ou ainda campear meu nome lá no Facebook. E levando no coração um tanto de saudade, a comitiva agradece a atenção e a amizade dos companheiros e companheiras aqui desta ribeira e vai fazendo a saudação de despedida, deixando prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã e depois às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.